Suas bandeiras são esporte, educação e a proximidade com a população. Eu já vi que a proximidade com a população é muito do seu âmbito, né? Mas o esporte, eu queria te fazer uma pergunta defendendo um dos esportes que eu pratico, que é o jiu-jitsu. Perfeito. No Oriente Médio, lá em Abu Dhabi e alguns outros países, o jiu-jitsu hoje está muito difundido dentro da escola, para que o jiu-jitsu seja tem uma ideologia de cedo, que as crianças começam a perder. É uma defesa pessoal tanto quanto o judô, né? Que o judô é o oriundo do jiu-jitsu. É uma bandeira para se defender? Total. Defendo muito a questão do contraturno escolar. Sou um defensor do contraturno escolar. Possibilidade de atividades esportivas na escola. Ninguém se torna atleta pós-período escolar. Todo mundo se torna atleta lá na escola, o professor de educação física te identificando. Através da tua identificação, ele começa, te manda para um treinamento de pré-rendimento e depois alto rendimento. Então, tudo começa na escola. Eu sou favorável a isso, que as modalidades esportivas sejam, sim, incluídas no âmbito da educação física escolar, mas principalmente nas possibilidades de contraturno, projetos sociais, escolinhas, tudo isso é importante. Como você falou, eu vim do futebol, sou do futebol, ex-atleta de futebol, mas quando eu fui gestor esportivo, a maior parte dessas 8 mil crianças que eu trabalhei foi na arte marcial. Então eu sou um apaixonado pela arte marcial. Eu entendo que a arte marcial é realmente uma ferramenta transformadora e disciplinadora. Ela muda a vida dessa molecada. Né? O esporte tem... Hoje a gente brinca no futebol, tem aquela coisa que tem a malandragem. A disciplina da arte marcial, karatê, judô, taekwondo, jiu-jitsu, todos Muay Thai, todas essas modalidades esportivas de arte marcial, elas são fantásticas e elas precisam ser incluídas na escola. E outro, nós temos que tirar alguns preconceitos existentes. Preconceito é que, isso a gente tem que conseguir derrubar, mas ainda existe, é que as crianças que entram na arte marcial podem se tornar agressivos. Totalmente. Não acontece e é totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Inclusive, o primeiro núcleo de judô para crianças autistas em Santa Catarina fui eu que criei. Olha só, aí, ó. O primeiro núcleo de judô para crianças autistas foi eu que criei. Onde a gente conseguiu fazer com que as crianças praticassem o esporte, mas principalmente a família. Não adianta eu pegar uma criança em vulnerabilidade social, trazer ela para o esporte, se eu não envolver a família. Porque a gente ganha durante o dia e perde à noite. Ela volta para casa, o pai volta bêbado, batendo na mãe, e aí essa criança, durante o dia a gente trabalhou ela começa a ver um cenário de horror no período da noite. Então, a política que eu fiz pública de esporte sempre foi uma política macro. Tu faz o trabalho e traz a família. Traz a família para assistir o teu filho numa competição, num treinamento, e assim por diante. Outra coisa que pega muito, me deixa triste, é a questão da qualidade dos materiais que essas crianças têm. O poder público, eu criava um projeto de karatê. Eu tinha as crianças no karatê, aí tinha 40 crianças. Daqui a pouco começava o projeto, 20 tinha kimono, 20 não tinha. Na próxima aula, esses 20 não vinham mais. Pô, é muito difícil uma criança olhar, o menino está de kimono, eu estou sem. Então, que a gente tenha também estrutura de materiais para que essa criançada possa ter motivação de continuar no esporte. Importantíssimo. Então, eu vou puxar o gancho do deputado e vou fazer a campanha a todos os representantes públicos de incluir muito mais o esporte dentro da escola, trazer o jovem para o esporte, porque, como o deputado disse, eu também já fui jogador de futebol, como deputado, hoje eu pratico meus esportes também, e defendo muito, como deputado, igual deputado, que o esporte ele retira as crianças da rua. Não trazem as crianças a serem agressivas, ao contrário. Deixam muito mais ponderadas, foco, respeito, que a hierarquia é tudo dentro do esporte. Deputado, o senhor acabou de sair de uma audiência pública, que eu venho acompanhando o senhor pela rede social, estou também investigando o senhor, né? Foi feito o cancelamento do Dança Catarina, né, que tem cerca de 5 mil alunos, mais ou menos 320 professores. Né? Essa é uma cultura que está percorrendo o Estado. Né? Você vem de uma cidade onde também que a dança lá é famosíssima, é importante, né? Não é só a terra das flores, nem da cuca, e muito menos do pão de água. Né? É isso aí. E sobre o JASC e o Parajasc. Como que está o andamento disso? Então, foi uma audiência pública pesada, até porque eu entrei no Parlamento Catarinense com várias bandeiras, uma delas o esporte. E até falando na audiência pública, quando
eu estou aqui como presidente da comissão de esportes, eu vou defender o esporte. Estou presidente da comissão de saúde, também vou defender a saúde. Não que eu não defenda a saúde e a educação, mas aquela comissão é para aquilo. Então eu vou defender o esporte. Eu não consigo entender ou aceitar o cancelamento de uma competição esportiva, sendo que eu sou um defensor do esporte. Como é que eu vou concordar? Tem os fenômenos climáticos, isso eu aceito. Os Jogos Abertos em Rio do Sul não tem condições? Não tem condições. Mas isso não quer dizer que em Santa Catarina, onde diversas, centenas e centenas, milhares de crianças ensaiaram o ano inteiro, compraram seus uniformes, que são caros, se prepararam para a competição e chegam num momento como esse, simplesmente, vamos cancelar. Porque é mais fácil cancelar do que achar caminhos. O Parajasc, pessoas com deficiência auditiva, visual, intelectual, pessoas com diversas deficiências, estão lá com o sonho de ter uma competição, uma oportunidade social através do esporte. Tem um município já que quer fazer tudo organizado para ser feito. Aí chega numa decisão monocrática e cancela o Parajasc. O JASC tem a justificativa do município de Rio do Sul, mas existem outros caminhos para serem criados. Agora eu não consigo compactuar e aceitar. Então, como defensor do esporte, como presidente da comissão, se eu aceitar isso, eu estou entregando a bandeira, estou levantando, jogando a toalha, como falei na última esse ano, eu estou jogando a toalha. Então eu não posso jogar a toalha para isso, eu tenho que defender o esporte sim com unhas e dentes. Tenho a minha posição também de coerente, de responsabilidade como pai, como ser humano, das questões climáticas, o risco que essas pessoas podem ter, mas o risco, há 50 anos as rodovias catarinenses estão prejudicadas. O risco não são só... passagem do Rodanel que não sai do lugar. Então são 50 anos. O risco existe diariamente para todas as pessoas que transitam em Santa Catarina. Então mas não é o esporte que vai ter que pagar essa conta. Exatamente. Então, mas há condições de fazer essa mudança, relocar ele para outra cidade, para que haja essa continuação, ou o tempo não é tão hábil para fazer em 2020? A FESPORT chegou na audiência pública resumindo que cancelaria e não tem jeito. Através do diálogo, debate que ocorreu ali, e a pressão também, porque tem muita coisa que a gente consegue aqui dentro no diálogo, no carinho, na alegria, na emoção, mas muito é com pressão. É no pressão, porque eu sempre falo, o para-choque da insatisfação da população talvez é o legislativo. E a população, quando tem um cancelamento de Jogos Abertos, em quem que eles vão? Eles vão no deputado? Talvez eles não vão no governador ou na FESPORT. Eles vêm aqui que nós somos o link, né? O braço deles. Então eles vieram conosco e a gente botou todo esse apelo da comunidade esportiva, e aí a FESPORT saiu daqui com a possibilidade de estudar um caminho para tentar salvar o calendário esportivo esse ano. Exatamente, nós estamos um tempo muito curto. O problema é a dificuldade do tempo, né? Até o deslocamento de toda... Mas se seguisse o calendário oficial que foi apresentado algum tempo atrás, eles conseguiriam executar. É uma pena, né? Realmente é uma pena. Contra a gente vê que o Estado está passando por uma dificuldade enorme, mas como o deputado falou, há jeito de não fazer o cancelamento e relocar para um outro local que possa dar continuidade para essas pessoas que prepararam o ano inteiro, tiveram toda aquela dificuldade para chegar até ali e não perderem essa chance. O que eu cobrei muito foi o seguinte: eu não entendo por que só as competições do calendário de FESPORT e competições do governo do estado terão que ser canceladas, sendo que nenhum evento cultural foi cancelado em Santa Catarina, nenhum evento esportivo de federação foi cancelado em Santa Catarina. Mas a dificuldade porque as crianças ou os adolescentes ou os atletas, eles transitam de ônibus, então é muito perigoso. As crianças na escola também, o transporte escolar intermunicipal principalmente também existe. Então, gente, vamos encontrar uma justificativa, vamos ficar... E se a gente cancelar os Jogos Abertos esse ano, os Parajasc, o Santa Catarina, ano que vem o orçamento vai ser reduzido. Pode ter certeza dos municípios. Se o prefeito não precisou investir esse ano, por que ele vai investir o dobro ano que vem? Ele vai diminuindo o investimento, é natural da gestão. É natural da gestão do orçamento. O esporte, ele perdeu muita oportunidade porque ele brigou pouco, porque ele batalhou pouco e porque ele defendeu pouco. E ele não enxerga o tamanho que ele tem. A hora que o esporte enxergar o tamanho que ele tem, aí ele vai conseguir bater.